Vamos começar pela medicina integrativa, né? A Priscila já apresentou para vocês o que não é, né? Mas eu vou contar a história de por que chegou a esse nome, né? De fato, na década de... Eu estou vendo aqui que muitos de vocês provavelmente não eram nascidos nessa época. Na década de 60, 70, mais ou menos, começou a haver muitas transformações no campo científico, muitas, né? Foi quando as ciências cognitivas nasceram, as ciências da computação tiveram um avanço incrível, né? Assim, teve muito avanço em termos de saúde, em termos de medicina e em termos de vários outros campos da ciência, né? Várias ciências novas surgiram naquela época, realmente foi um boom, assim, foi fruto do pós-guerra, né? E ali teve um boom. No campo da medicina, muitas coisas avançaram, mas havia crise de valores naquela época. O Ocidente e o Oriente começavam a se encontrar mais fortemente em termos culturais. Foi a época que, por exemplo, um dos Beatles procurou um guru na Índia, né? Enfim, teve um monte de movimentos dessa natureza na cultura, na ciência, etc. E aí surgiu uma coisa que os sociólogos chamaram de movimento da contracultura, né? Da contraposição dos valores da época com novos valores. E daí surgiu, inclusive, o padrão de vestimenta que nós usamos desde então. Roupas coloridas, se vocês olham a época dos anos 40, 50, todo mundo vestia escuro, né? Era preto, cinza, etc. Ali houve uma revolução dos costumes e surgiram modos mais livres de você se expressar, se relacionar e até se vestir. E aí, no campo da saúde, surgiram o que vieram a ser chamadas depois as medicinas alternativas, né? E por que naquela época fazia sentido chamar? Porque era realmente naquela época uma alternativa, né? Claro que a medicina convencional evoluiu muito desde então, mas naquela época ainda a medicina convencional era vista por muitas pessoas na sociedade como altamente agressiva, desumanizada. Então surgiu um movimento paralelo, né, na sociedade, em vários países ao mesmo tempo, que deu origem, então, foi resgate de medicinas tradicionais, né, indiana, chinesa, tibetana, etc., de homeopatia, de fitoterapia, né, de alimentação, nutrição. Até então, ali, a alimentação tinha sido banida dos currículos médicos, né, no início do século XX. No início do século XX, eu não vou ficar voltando muito atrás, mas houve uma grande transformação do ensino médico, em que o foco passou a ser farmacológico, cirurgia e farmacologia, ponto. O médico não precisa aprender mais nada, né? Que é diferente do que havia na formação médica anterior, né, que era mais abrangente. A partir dali, então, a medicina alternativa começou a ganhar muita força, né, em termos de mercado mesmo, passou a representar uma fatia de mercado muito importante, ameaçando, inclusive, o poder da indústria farmacêutica, né? Não demais, mas assim, uma boa parcela, realmente. E não só os profissionais da saúde, os médicos especialmente, né, que prescreviam, mas também a sociedade foi percebendo que não era bem uma oposição entre uma coisa e outra, que às vezes você podia fazer combinações, né? E dependendo da forma de combinar, é como na culinária, né? Dependendo da forma de combinar, pode ser um desastre, pode ser algo maravilhoso, inovador, etc. Então assim foi sendo feito o movimento das terapêuticas, né? Então, nos anos 80 para 90, se entendeu que elas eram ou poderiam ser complementares, e aí surgiu um novo nome, medicina complementar, né, para as alternativas, né? Mas como às vezes era alternativa e às vezes era complementar, então muitos passaram a chamar de complementar e alternativa, né? No lugar que Marcelo esteve e eu, lá nos Estados Unidos, um dos institutos é o Instituto de Medicina Complementar e Alternativa, né? O CAM, em inglês ao contrário, né? Complementary and Alternative Medicine, surgiu exatamente ali naquela época, início dos anos 90, né, para pesquisar sobre isso. E aí foi evoluindo, mas ficava, bom, é complementar, é alternativo, afinal de contas, o que é? E aí alguns brilhantes cientistas entenderam que tinha um nome que era muito mais significativo. E aí surgiu, nos anos 90, a denominação de medicina integrativa. No início era tímido, né? Surgiu em alguns papers, depois começou a aparecer em livros, e o nome foi ganhando força, né? Nos anos 2000 foi ganhando muita força, e aí passou a se entender que, na verdade, o conceito principal, como Priscila falou, não era escolha de ou, que é alternativa, não era um e necessariamente, complementar, mas era uma integração. Uma integração é muito mais do que uma soma, né? Uma integração é
um entrecruzamento, uma interpolação, não é algo assim que você junta isso com aquilo, né? Não é uma mistura, né? É uma combinação, uma articulação, né? Ou seja, tem ciência, necessariamente, mas também tem arte, né? A arte do profissional, né? De saber como combinar em cada caso específico, individualmente, né? Então a medicina integrativa ganhou força e bem mais adiante, inclusive, quando eu pensei em criar uma especialização em medicina integrativa, que isso já estava bem consolidado, né? Não só o nome, mas muitos estudos, eu resolvi pesquisar os hospitais. Como que estava essa situação no mundo, em termos das instituições mais convencionais, né, de saúde, que são os hospitais. E fui, obviamente, para onde nasceu o termo e não onde nasceu o movimento, e pesquisei os principais hospitais norte-americanos. Todos aqueles que a gente ouve falar, né? Clínica Mayo, Cleveland, etc, etc. E aí eu fui primeiro nos top 10. É muito fácil, você bota no Google Top 10 Hospitals, aparece lá, aí você entra em cada um. E aí para mim foi realmente uma surpresa, talvez seja uma surpresa para vocês, e isso já tem uns 5 anos, talvez, 5, 6 anos, que todos aqueles hospitais famosos, os melhores dos Estados Unidos e alguns certamente os melhores do mundo, tinham medicina integrativa como uma porta de entrada, um serviço. Né? E não só integrativa no sentido do que o médico faz ali ou do que os profissionais de saúde fazem ali, mas integrada no sistema do próprio hospital, da própria instituição, né? Aí eu fiquei surpreso, né? Poxa, os 10 melhores hospitais, né? Isso faz parte do hospital. Aqui no Brasil não era essa a realidade, né? Em muitas coisas nós chegamos depois, né? Às vezes chegamos muito depois, às vezes chegamos pouquinho depois. Aí eu fiquei curioso e fui ver os top 20. O que existe, se você botar lá top 20, né? Você vê os 20 melhores, né? E fui um por um e constatei, para minha surpresa, que os 20 melhores hospitais norte-americanos tinham medicina integrativa no hospital, fazendo parte. Aí eu, caramba, não tem confirmação melhor de que a gente está no caminho certo, né? Aqui estava assim, tinha começado no Einstein, né? Estava assim, chegando, né? E aí, então, nós criamos o curso, né? E Priscila, eu posso dizer, não foi porque eu fui convidado, mas eu posso dizer que foi uma das melhores. Top 10. Foi uma das melhores. Estava entre os tops, não vamos dizer nem o número, né? Top students. Realmente, né? Tanto assim, sabe qual é a maior prova disso? É que na turma seguinte eu convidei Priscila para dar aula. Não é, Marcelo? Marcelo está aqui de testemunha. E qual é a ideia? É exatamente essa, né? Primeiro, saúde, medicina, nutrição, fisioterapia, etc., necessariamente passa por individualização, né? Nós somos bombardeados mentalmente pelos papers, não é verdade? Paper, né? E a metodologia científica, necessariamente, não estuda indivíduos. Assim, claro que estuda, às vezes tem um estudo de caso, né? Assim, tem métodos para você estudar individualmente. Mas, normalmente, para você ter robustez estatística, você agrupa. E qual é a regra da estatística? Quanto maior o número, melhor a evidência. O que acontece cientificamente, né, conceitualmente, quando você pega, por exemplo, todos nós aqui, misturamos os dados todos e sai um resultado? A gente perde informação, na verdade. As individualidades são erradicadas. Ninguém consegue mais. Mas, ao mesmo tempo, eu posso afirmar com evidência forte de que aqui todos estão olhando para mim, por exemplo. Então, eu posso afirmar certos fatos. Isso dá grande segurança para nós, como profissionais, mas nos engana em relação à aplicabilidade fina da arte / ciência de curar. Porque, na prática, chega a senhora Ana, o senhor João, e por aí vai, né? Chegam pessoas, indivíduos, né? Com uma história própria, com uma série de sintomas próprios, exames próprios. E aí a gente faz uma extrapolação, como se chama em ciência, né? A gente finge que aquilo que a gente aprendeu em relação a um grupo, que a gente nem conhece, porque foram anonimizados no estudo, que aquilo vai ser aplicável num indivíduo, né? Tá errado? Claro que não, é assim que a ciência trabalha, não poderia trabalhar de outro jeito. Mas a gente tem sempre que lembrar que a gente está fazendo um truque mental. Cientificamente é um truque, né? Eu estou pegando uma massa de indivíduos para ter garantia, segurança de que eu posso fazer com o indivíduo X, ou Y, ou Z, aquilo. Um diagnóstico, uma terapêutica, etc. O que acontece muitas vezes? É que o profissional se esquece que está fazendo uma manobra mental, né? Que está usando um truque.
e confunde, né? Então, assim, o nosso paradoxo é esse, é caminhar a coletividade do estudo científico com a individualização real, né, de quando a gente cuida de uma pessoa. E aonde que entra o integrativo? É que, como é um indivíduo, né, com suas peculiaridades, você pode usar diferentes recursos, né, terapêuticos, diagnósticos, prognósticos, preventivos, né, etc., de promoção da saúde, sempre buscando o máximo possível de individualização. E para fazer isso, vira cordon bleu. É culinária de alto padrão, né? Não é cozinha de massa. Não pode ser, né? Claro que cozinha de massa tem o seu lugar, como medicina de massa tem o seu lugar, saúde coletiva, etc. E pode ser muito bem feito e deve, né? Mas se a saúde é individual, ela tem que ser feita dessa outra maneira. E a integrativa permite, porque como é uma articulação, você pega o modelo chinês de raciocinar sobre a medicina, combina com a fisiopatologia, faz relações, você usa medicamentos convencionais da indústria farmacêutica, combina com uma orientação nutricional, enfim, você vai fazendo aquela combinação particular e que não é pontual, né? Porque vai ser ao longo de um acompanhamento que você faz com a pessoa. Então, assim, em poucas palavras, eu tentei passar para vocês o que é a medicina integrativa.